Semana do GP da Áustria de Fórmula 1 e é muito fácil pensar que a gente está na semana Red Bull ou semana Max Verstappen. E isso tem lógica. Afinal de contas, a prova acontece no Red Bull Ring, na casa da Red Bull, na Áustria, numa pista que a equipe conhece, numa pista que é feita sob medida para a Red Bull. Normalmente a equipe vai bem nessa pista, vai bem por lá. Então cria-se a expectativa de que o Verstappen pode vir a ter um bom resultado correndo em casa. Não é na Holanda, mas vocês entenderam o contexto. Então, nesse vídeo, eu quero conversar com vocês sobre as chances reais do Verstappen ter um bom resultado por lá, da Red Bull entregar um bom carro para ele e por que que isso é importante no contexto que nós estamos neste momento. Porque a gente tem vários rumores e especulações que eu comentei ao longo da semana sobre a possibilidade do Verstappen sair ou permanecer na Red Bull, que ele com certeza mandou o empresário e os representantes legais dele começar a mandar oi sumido para todo mundo, porque afinal de contas ele está na 7ª posição do campeonato de pilotos, ele está 60 pontos atrás do segundo colocado do campeonato, que é Lewis Hamilton, e são apenas 4 etapas até o início das férias de verão lá na Europa. 4 etapas antes do fim da primeira metade da temporada. Lembrando que não é a primeira metade matemática, não é a conta justa de 11 etapas, mas sim a partir do momento que eles entram nas férias de verão de agosto. E caso você não saiba, e você vai descobrir quando que eu estou gravando esse vídeo, nós estamos em 22 de junho e a última etapa antes das férias acontece até o término de julho, ou seja, é pouco tempo, poucas provas. As chances do Verstappen estar na 2ª posição do campeonato até as férias são praticamente nulas. A Red Bull quer dar, ou pedir para o Verstappen, na verdade, um último voto de confiança. Quer mostrar para o Verstappen que o RB22 pode sim ser um carro minimamente competitivo para ele disputar corridas cabeça a cabeça com Mercedes, McLaren e Ferrari, as equipes que estão à frente no campeonato. Por isso, a Red Bull vai trazer para a Áustria um grande pacote de atualizações, como talvez a última grande cartada que a equipe vai dar para poder segurar o Verstappen na Red Bull. E eu sinto a Red Bull desesperada. Eu já gravei vídeos sobre isso, onde os rumores mais recentes apontam para a oferta absurda de dar para o Verstappen o poder majoritário da Racing Bulls para que ele fique na equipe. Eu ainda acho que o Verstappen não está nessa mais exclusivamente pelo dinheiro, apesar de que ele disse não para uma oferta ridícula da Mercedes. Ele, pelo visto, está em negociações com a equipe do Toto Wolff, mas aí, como temos lá Russell e Antonelli, de repente o Toto Wolff quis mandar um perdido para o Verstappen, entregou uma oferta um tanto quanto ridícula nos aspectos financeiros e o Verstappen disse não, obrigado, eu vou seguir a minha vida, seja lá com qual escolha. Eu acredito que a Red Bull vai sim bem na Áustria. Se ela vai ser competitiva a ponto de bater a Mercedes, é outro departamento. Eu particularmente acho que não, porque todos os grandes resultados que a Red Bull obteve esse ano aconteceram no classificatório, no quali, tá? A maioria deles no quali, e muito por conta do braço e principalmente do pé do Verstappen. Porque o Verstappen é um dos pilotos que não só consegue extrair a máxima performance do carro, mas ele tem uma característica que os grandes pilotos dessa nova geração dos carros estão aproveitando, que é a capacidade de frear mais dentro da curva. O Verstappen consegue disputar a freada no último momento, no último timing de freada, para colocar o carro dentro, às vezes em espaços que não existem, mas disputando curvas, disputando freadas com os adversários e com isso prevalecendo na disputa mano a mano. Eu entendo a frustração do Verstappen e já falei sobre isso em outro vídeo. Verstappen está muito incomodado porque ele não pode mais extrair a máxima performance do seu carro e principalmente da unidade de potência a Red Bull Powertrains em parceria com a Ford. E essa frustração deve se confirmar uma vez que
dentro das análises das potências de motores e com a análise do ADU, a gente descobriu, ou melhor, foi revelado para o mundo que o motor mais potente é o da Red Bull. Ou seja, existem problemas do carro, existem as limitações técnicas, existe o Max Verstappen frustrado porque não pode acelerar o quanto que pode, o quanto que quer, não pode explorar esse carro ao máximo. Sem falar que o carro, obviamente, tem limite no ritmo de corrida, não consegue acompanhar os demais. Em várias provas esse ano, o Verstappen entrou num limbo, num vácuo, numa zona da pasmaceira, onde larga em sétimo, fica em sétimo e permanece em sétimo, porque a Red Bull consegue ser melhor que o resto, mas não é boa o suficiente para acompanhar o ritmo das 3 equipes que estão na frente do campeonato: Mercedes, McLaren e Ferrari. Dá para entender a frustração do Verstappen nessa perspectiva. Eu acho que a Red Bull vai bem na Áustria, porque se ela for muito mal, acabou. Se houver alguma grande humilhação em casa para a Red Bull, acabou. Verstappen vai mesmo para outra freguesia, ou tirar ano sabático, ou de repente vai brincar com o EC. Porque tudo que o Verstappen quer neste momento é um carro que lhe dê condições para ser campeão do mundo, ou para seguir vencendo. E não é nenhum pecado para o Verstappen. Todo grande piloto quer isso, todo piloto de ponta quer o mesmo. E eu acho que o Verstappen está no bônus em relação à Red Bull, tá? A Red Bull tá tão desesperada assim porque tem muito a agradecer ao Verstappen, porque depois da Red Bull perder o Sebastian Vettel, bater cabeça com Daniel Ricciardo, Daniel Kvyat, Esteban Tormos, enfim, com tantos pilotos, e a Red Bull até apostava no Daniel Ricciardo como o seu futuro, isso não aconteceu, muito em partes porque Max Verstappen apareceu, mas se a Red Bull tem essa projeção hoje, muito se deve aos últimos 10 anos, muito se deve ao protagonismo do Verstappen, e todo mundo que acompanha a Fórmula 1 vê que esse cara extrai mais do carro do que o carro entrega. É, sem dúvida alguma, um dos melhores talentos que essa categoria já viu. Quando terminar a carreira, vai estar na lista fácil de um dos melhores da história. E é o mesmo efeito que o Toto Wolff sentia quando o Hamilton estava nas vacas magras na primeira era desse regulamento de 2001 para frente. 2021. 2021, não é 2001, vocês entenderam. Que o próprio Toto Wolff disse que era culpa da Mercedes não entregar um carro à altura do talento do Hamilton, e a prova disso é que com um carro equilibrado, com um carro de qualidade, o Hamilton ainda é capaz de vencer. Vamos ver o que a Red Bull entrega para o Verstappen. Eu acho e começo a achar de verdade muito injusto que um talento como Max Verstappen, um tetracampeão do mundo, de um cara que é obcecado em vencer, ele ficar limitado pela qualidade do carro, pelas questões técnicas, pelas questões de regulamento. Não estou dizendo que o regulamento tem que mudar para favorecer o Verstappen, mas conforme o tempo foi passando, eu fui entendendo a frustração dele e fui concordando em partes com as reclamações que ele apresentou e continua apresentando sobre diversos aspectos. Há quem diga que o Verstappen só está esperando para ver se o regulamento vai permanecer o mesmo em 2027, se a relação 60-40 cai de repente, para ele tomar uma decisão. A partir do momento que a primeira metade da temporada terminar e ele não estiver na segunda posição no Mundial de Pilotos, o Verstappen tem até outubro para acionar a cláusula de performance e aí mudar de freguesia. Mas eu entendo que muito da espera dele está diretamente associada ao regulamento, a uma possível mudança de regulamento para o ano que vem. Mas ele que afirmou recentemente que tem lealdade à Red Bull, que quer continuar a equipe, através dos seus representantes, ele também disse que ele quer ter condições de vencer. E nesse momento a Red Bull não está entregando essas condições para ele. E olha só que coisa. Tal e como vários outros pilotos ao longo da história, Max Verstappen é mais um que diz que sem o melhor carro eu não consigo. Fica esse ponto de reflexão para aqueles que acreditavam que Max Verstappen poderia vencer até pilotando um trator agrícola. É o Max Verstappen.
não é o Mário Andretti. Fica a dica. Se você gostou do que viu nesse vídeo, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe o conteúdo, clique na sineta para receber as notificações. E de onde veio esse, veio muito mais. Eu prometo que ao longo do final de semana eu não vou falar apenas da Red Bull, não vou falar apenas do Verstappen, mas é uma semana típica, é o GP da Áustria e todas as principais notícias estavam envolvendo o Verstappen de alguma forma. Eu sou Eduardo Moreira, um grande abraço para todo mundo, agradeço a atenção até aqui e até a próxima.